Começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai conversar sobre o quê? Vocês devem ter visto já aqui no título do vídeo. A gente vai falar sobre os cuidados do pescoço e do colo. Quais são os cuidados que a gente pode ter no dia a dia para prevenir as rugas ou para tratar um pouquinho a flacidez, né? O que a gente pode fazer tudo, se usa sabonete líquido e quais os cosméticos do rosto que pode passar no pescoço e no colo. Então, se tu quer saber de todos esses detalhes, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e esse canal aqui é pra ti, tá? É pra te ajudar a entender tudo sobre o mundo dos cosméticos, conhecer um pouquinho mais de como eles atuam na tua pele, porque conhecimento nunca é demais, é uma coisa assim que ninguém vai tirar da gente, então te inscreve aqui no canal porque tá recheado de informações, eu coloco vídeo vários dias da semana aqui pra vocês também e eu espero que vocês estejam também gostando das dicas. Ah, e já aproveita e já deixa teu like, tá? Porque muitas vezes vocês podem acabar esquecendo, então se tu gosta desse tipo de conteúdo, de rotinas para pele madura ou de cosméticos, de sugestões também para pele madura, já curte aqui, que daí eu vou saber que vocês gostam e vou trazer cada vez mais, tá? Cada vez mais dicas, mais produtos para vocês. E uma dúvida que vocês têm é se a pele do pescoço e a pele do colo, ela é diferente, né, da pele do nosso rosto, se a gente pode usar os mesmos produtos. Então, assim, a pele do pescoço, por exemplo, ela é um pouco mais fina que a nossa pele aqui do rosto. E outra questão também é que aqui a gente não tem muitas glândulas que secretam o óleo. Querendo ou não, o óleo que é secretado pelas nossas glândulas aqui da nossa pele, ele serve como uma proteção para que a água não saia e que a nossa pele ela não fique ressecada. E só que isso também já não acontece muito durante a menopausa, que tem uma queda de hormônios que fazem, né, essa promoção ali e que faz a hidratação também, e com essa queda a produção de colágeno diminui, a produção de elastina, de ácido hialurônico, dessas substâncias que vão dar firmeza para nossa pele, aí diminui com a menopausa. Mas enfim, a pele do pescoço ela é mais fina e não tem essas glândulas que produzem o óleo, que fazem a hidratação. E o que acontece? A gente vai passar um creme ali no nosso skincare do dia e da noite, e aquele restinho que sobra aqui na pontinha do dedo a gente passa no pescoço, né? Aquela sobrinha, não passa uma quantidade bem interessante para fazer a hidratação. E no colo, então, nem se fala, a gente acaba nem passando nada muitas vezes, né? E é importante que tenham esses cuidados já desde o início. Vocês lembram aquela foto, né, da senhora que não passava protetor solar no pescoço? Então eu até vou deixar o artigo aqui, vou deixar a foto também para vocês darem uma olhadinha, porque é muito importante, é uma pele frágil e a gente tem, né, tem a incidência dos raios solares, dos raios ultravioletas aqui, incidindo, prejudicando, destruindo o colágeno na nossa pele. Então é uma região que fica exposta e acaba ficando prejudicada e ao mesmo tempo é uma região esquecida. Então a gente vai conversar hoje sobre alguns cremes. Eu até já fiz o meu chazinho aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas ideias assim de cosméticos, tá? Eu trouxe algumas coisas assim para vocês e vou falar um pouquinho da composição também. Então, já sabendo disso, que o pescoço é uma área de menor hidratação, tudo que a gente passa no rosto, a gente pode sim passar no pescoço. Um pouco de cuidado com produtos com retinol, como é uma área que não é tão hidratada assim. Se forem passar algum produto que tenha retinol, tem que primeiro passar um creme hidratante aqui e aí depois passar um creme assim que não tenha esses ativos, um creme mais hidratante mesmo, e aí depois aplicar um retinol aos poucos, né? Isso tem que ser começado bem aos poucos para não prejudicar no fim essa pele. E aí durante o banho, uma dica assim, ó, se tu lava teu rosto com um gel de limpeza, eu, por exemplo, eu tenho um gel de limpeza lá no box, no meu banheiro, né? E eu tenho um gel de limpeza do banheiro que eu lavo o rosto de manhã quando eu acordo. Então eu tenho sempre dois, e aí no banho eu lavo o meu rosto. São esses dois momentos assim que eu lavo o meu rosto. A gente não pode lavar o rosto muitas vezes ao dia, porque aí a gente vai tirando essa hidratação natural e isso também não é bom, porque acaba prejudicando, tirando essa barreira de proteção da nossa pele. Então, no banho eu deixo lá o meu gel de limpeza e é ele também que eu vou usar, que é o que eu uso no rosto, eu vou usar ele no pescoço e no colo também. É importante não usar esses sabonetes em barra, assim, que a gente compra no mercado, porque o sabonete em barra ele tem um pH muito alto e esse pH alto significa que vai retirar a hidratação tanto do pescoço quanto no colo, vai deixar essas áreas que já não são muito hidratadas menos hidratadas ainda, vai estar retirando muito o óleo.
Então é bem importante já quando for lavar o rosto no banho ou de manhã, até tentar lavar um pouquinho o pescoço de manhã, só se vocês passarem, na verdade, um creme que tenha que ser retirado de manhã, como um retinol, por exemplo. Se não, até nem precisa, né, lavar o pescoço. Até muita gente não lava o rosto. Se a gente não passa um creme que é importante retirar de manhã por causa da incidência do sol, não teria problema em só passar uma água também no rosto, sem problema nenhum. Mas eu gosto de passar de manhã o meu gel de limpeza. No meu caso, eu uso com ácido salicílico já para fazer um controle da oleosidade, como a minha pele ainda por enquanto é mista. Mas o mais importante é passar um creme hidratante e o protetor solar. São duas coisas, ou um protetor solar que seja bem hidratante. Eu quero dar dicas aqui para vocês, duas dicas bem interessantes. Primeiro vamos começar com esse bem famoso, bem conhecido, que é o Nivea Facial Anti-Sinais. Ele tem ativos aqui que ajudam no combate ao envelhecimento precoce. Ele tem a vitamina E, que é uma substância antioxidante, que é bem interessante para as nossas células. E aqui tem a proteção contra os raios UVA e UVB, só que não fala qual é que é exatamente a proteção. Então, se vocês forem usar, passem depois um protetor solar, que eu já vou indicar ali para vocês qual o protetor que eu indico. À noite, vocês podem misturar um creme Nivea também com o óleo de rosa mosqueta, tá? Pode pegar uma quantidade assim de creme Nivea, colocar 2 gotinhas de óleo de rosa mosqueta e aplicar no pescoço. Por quê? Eu sempre falo aqui para vocês do óleo de rosa mosqueta, que eu gosto bastante. Ele é repleto de vitaminas e ômegas que são bem interessantes para a hidratação da pele. Também estimula, né, a renovação celular no decorrer da idade. As células, elas demoram um pouco mais para se renovar e a pele, ela vai perdendo aquele viço, aquela luminosidade, assim, ela não vai ficando tão bonita, vai ficando mais opaca. E aí que a gente usa esses ativos, como por exemplo o óleo de rosa mosqueta, para ajudar na renovação celular. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse Nivea Anti-Sinais aqui. Ele tem essa consistência. Ele espalha super bem, só que ele fica com esse toque amanteigado na pele. Ele nunca vai ficar super sequinho ou com um toque mate, mas ele fica assim com essa sensação de hidratada, que eu já vou aproveitar e vou passar nas minhas mãos. Então ele tem substâncias bem interessantes que atuam retirando água do ambiente, preenchendo a pele assim, e também óleos que fazem uma barreira para essa água não sair. Então vocês sempre me perguntam também da questão de misturar o óleo de rosa mosqueta, se não tira o efeito, enfim, não, tudo vai ser absorvido, né, bem tranquilo usar todos eles, vai fazer esse propósito da hidratação, que é a ideia, né, de hidratar bem o pescoço, então o rosto, o pescoço e o colo. Pode passar também o óleo de rosa mosqueta puro, aí esse eu indico passar só à noite, não é tão interessante passar um óleo durante o dia e sair no sol, no calor, a sensação não é interessante, né? Então é mais interessante, mais benéfico para nossa pele a gente passar o óleo de rosa mosqueta à noite, e pode ser puro. Se vocês vão passar outros cremes antes, usa o óleo de rosa mosqueta como a última etapa, no caso da noite, tá? Porque de manhã sempre a última etapa é o protetor solar. Eu adoro tomar um chazinho, então eu já fiz um chá aqui ele tem maçã, cravo, várias coisas, é bem bom esse chá. Então aqui vamos continuar conversando. Eu quero passar também para vocês um creme que ele é bem específico para o pescoço e colo. Eu não conheço, se vocês conhecerem algum outro que seja bem específico para o pescoço e colo, coloque aqui para mim nos comentários, que eu vou adorar conhecer, dar uma olhada, uma analisada na fórmula também. Mas este aqui é o creme, esse aqui é o creme multifuncional pescoço e colo, que é da Evi. A Evi, eu tenho cupom de desconto aqui pra vocês, tá? Que é o Grace 10, ele dá 10% de desconto, além do desconto que já tá lá no site. Então são produtos bem interessantes, fica um valor bem legal também, além de frete grátis. Aí eu vou deixar aqui pra vocês embaixo no box de informação, vocês podem clicar no link ali e dar uma olhadinha nos produtos. Eles são bem específicos pra pele madura, e como eu tenho vários temas aqui de pele madura, eu gosto de trazer também os produtos da Evi aqui pra vocês. Ele tem como um dos ativos o 3-dermilin. É um ativo, olha, vocês podem ver que até já não tenho mais muito aqui no meu potinho, porque eu gosto bastante dele. Ele é um ativo que faz uma reestruturação da nossa pele. Essa é a consistência, ele logo espalha, e aqui eu já passei o Nivea antes, né? Nem deveria ter passado aqui, poderia ter passado aqui para mostrar para vocês. Que ele logo fica mais sequinho assim, mas a gente sente aquela hidratação ao mesmo tempo, não é aquele toque mate ou aquele toque super seco. Ele deixa aquela hidratação junto na pele, fica bem legal e tem fator de proteção
35, tá? Se vocês vão ficar em casa é um fator bem interessante, mas se vocês vão sair e vão ficar mais expostos à radiação, aí você sabe que eu sempre indico passar um protetor solar, tá? Mais forte, assim como um fator 60, fator 70. Então esse 3-dermilin é uma substância que ela vai atuar ali nas células fazendo uma reestruturação, né? E como o pescoço ele fica com essas linhas mais horizontais aqui, né, em questão, quando vai tendo uma flacidez, elas vão ficando com essas linhas mais horizontais. E esse creme tem essa proposta de tratar essas linhas com esse ativo, que é um ativo bem novo, que vem de uma planta, tá? Que é da Plantago. Então é um ativo bem interessante ali para tratar, ele é mais específico, né, para tratar a pele do pescoço. Além disso, ele tem também o extrato de chá branco, que ele faz uma uniformização do tom da pele. Então ele tira, ele dá uma clareadinha um pouco nas manchas, ou também quando tá aquele tom que não tá muito uniforme, ele faz essa uniformização dessa pele aqui do pescoço e também do colo. Tem muita gente que tem algumas manchas assim no colo por causa do sol, né, de algum bronzeamento, ou enfim, de a gente esquecer mesmo no dia a dia, né, de passar o protetor solar, e aí que esse creme ele entra com essa ação hidratante e uniformizadora do tom da pele. E tem também a niacinamida, que é outra substância que é para peles maduras também, faz a uniformização do tom da pele. Então a gente tem aqui a uniformização, o clareamento, né, de duas formas, não é aquele clareamento como se eu estivesse usando um ácido. Então ele vai clareando de uma forma bem suave, sem irritar a pele, de uma forma mais calmante, né? E a niacinamida ela também é uma substância bem interessante para acalmar a pele e fazer a hidratação. Ela tem vários benefícios, né? A niacinamida é um ativo que daria para dizer que é 10 em 1 ou alguma coisa assim, porque ele tem muitos benefícios mesmo para nossa pele. E por último tem a vitamina E, que tem uma forte ação antioxidante, então também vai atuar muito bem ali na proteção da nossa pele, né? Na hidratação também, é todo esse cuidado mesmo com a pele madura. Então é uma dica bem interessante, vocês podem optar, né? Tem várias opções de valores também, vou deixar tudo aqui nas informações para vocês, todos esses valores. Além disso, eu quero indicar para vocês um protetor solar que eu tenho e que quando eu uso ele, eu fico com a pele com essa sensação de hidratação. E aí eu sempre penso que esse é um protetor solar assim que eu indicaria para uma pele madura, que precisa de uma hidratação, ou ainda para uma pele seca, que é esse aqui da La Roche, que tem um fator 60, então ele é bem interessante, bem fluido também. Vou mostrar aqui para vocês a consistência dele. Ó, ele é bem líquido. E aí quando eu espalho, vamos ver aqui se ele fica, olha, não fica tão esbranquiçado, tá vendo? É bem pouco que ele fica esbranquiçado, porque às vezes a gente espalha e fica aquele branco né, do protetor solar. Tem um cheirinho bem suave mesmo, e esses aqui, esse aqui não tem essência, e o Nivea ele tem uma essência forte, que é o que me incomoda um pouco nesses creme Niveas faciais, assim, é a essência, porque a essência é uma causa de alergia, então muitas pessoas podem usar daqui a pouco e ter uma alergia, e pode ter sido por causa da essência. Por isso que eu gosto que as essências para pele sejam mais suaves, e para o cabelo pode ser uma essência mais forte, daí eu já gosto de um cabelo mais perfumado assim também. Então essa é a embalagem aqui do La Roche. Eu indico ele se tu gosta de passar o protetor solar que deixa a tua pele com um toque hidratado. Então sempre lembrando de passar no rosto, no pescoço e no colo o protetor solar. Esse é um item mais importante, assim. É o item que vai prevenir mesmo, né, o envelhecimento precoce, porque quando o sol incide na nossa pele, ele destrói o colágeno. Eu sempre falo que degrada o colágeno, é a mesma coisa que destruir o colágeno, a nossa pele ela vai perdendo a elasticidade e a firmeza. Sabe quando tu levanta aqui a pele e ela demora para se espalhar de novo, quer dizer que a gente tá com pouca elastina, e é porque tá precisando dos cuidados. Esses mesmos cuidados vocês podem fazer na mão também, podem passar o protetor solar, porque quando a gente tá principalmente dirigindo ou fazendo algum trabalho no pátio de casa, a gente acaba esquecendo também da mão, mas ela fica exposta, e a gente pode ver que muita gente tem várias manchas aqui na mão. Também é uma pele mais fininha, vocês podem perceber, né, que ela é uma pele mais fina. Protetor solar que a gente usa assim no rosto mesmo, creme anti-idade que usa no rosto, pode aplicar um pouquinho no final, que nem eu fiz agora, eu mostrei pra vocês e já espalhei nas minhas mãos, né, nas duas mãos assim pra hidratar. Então pode estender também esses cuidados aqui pra mão, que é bem importante. É uma parte também que a gente vê que muita
muita gente tem essa região aqui manchada. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, dica pro pescoço, pro colo. Vamos cuidar também que eles acabam, né, envelhecendo de uma forma mais rápida também se a gente não tem esses cuidados. Pode deixar aqui nos comentários o que tu usa, se tu já cuida, né, do teu pescoço e do colo, quanto antes cuidar, melhor. Então a gente se encontra na nossa próxima dica. Tchau!